Hoje a gente consegue entender que ele é uma pessoa realmente abençoada por Deus. Porque eu pergunto aqui a vocês, quantos de vocês conseguiriam se manter firmes depois de levar uma facada, depois de ser perseguido pela imprensa, depois de ser perseguido pelo Poder Judiciário, depois de tentarem te humilhar colocando uma tornozeleira eletrônica? Quantos de nós teríamos ainda a capacidade de continuar lutando por uma nação? Bolsonaro, na verdade, ele já fez algo por nós que nunca ninguém fez. Ele tirou a escama dos nossos olhos. Nós passamos a entender o que era o sistema, o que era o mecanismo, como é que essa roda gira, como é que o Brasil, um país tão rico, continua com uma população tão pobre. São escândalos de corrupção em cima de escândalos de corrupção. E hoje nós sabemos o que está por trás, como esse jogo é jogado, graças a um homem. A um homem que enfrentou tudo. Mas eu não posso deixar aqui também de falar a mulher que está ao lado desse homem, que enfrentou tudo em conjunto, ao lado dele. Esteve nos momentos mais críticos. Eu presenciei isso. Eu estava presente em Juiz de Fora enquanto ele estava fazendo a primeira operação. Eu estava presente no Albert Einstein na recepção, junto com o senador Medeiros, então senador Medeiros na época, senador Magno Malta, Paulo Guedes, todos nós ali na recepção aguardando ansiosos, e nós vimos a dedicação que essa mulher teve o tempo todo ao lado do marido. Eu presenciei o Carlos Bolsonaro fazendo aquilo que poucos eu vi na vida fazer pelo um pai. Ele não arredou pé do lado do pai enquanto o pai estava no Albert Einstein. Eu presenciei isso. Eu presenciei Eduardo Bolsonaro o tempo todo defendendo seu pai. Flávio Bolsonaro o tempo todo defendendo seu pai. Eu presenciei todos os filhos, até o Renan, alto pra caramba, entrando dentro do Palácio do Planalto, recebendo o carinho do pai. Para hoje, a mídia querer dizer que Eduardo Bolsonaro, etc., só vale para eles a família. Eles não conseguem entender ou não querem reconhecer que não é a liberdade do Bolsonaro que está em jogo, é a liberdade de cada um de nós. A luta do Bolsonaro hoje é a luta de todos nós. Se fazem isso com o Bolsonaro, com o ex-presidente da República, uma pessoa amada pela nação toda, o que eles são capazes de fazer com você que está aí do outro lado? O que esses caras são capazes de fazer com uma nação como um todo? É exatamente isso que Trump percebeu. É exatamente isso que está em jogo. E diferente do que eles querem falar, diminuindo o Bolsonaro, assim como o Lula tentou diminuir o tempo todo o Donald Trump, Bolsonaro é uma das pontas realmente, mas ela é a ponta mais importante. Porque durante 4 anos, o projeto deles foi atrasado. E se Bolsonaro não tivesse ficado no poder durante a pandemia, o que teria sido do país? E se Bolsonaro não tivesse interrompido tudo aquilo que eles vinham fazendo? Ou nós esquecemos agora que nós vínhamos de governo Lula 1 e 2, Dilma 1, Dilma meio, com mais meio de Temer. Essa live aqui e aquilo que está acontecendo tem muito a ver com um homem. Mas é um homem que hoje está proibido de falar. Um homem hoje que está proibido de estar ao lado do seu povo durante os finais de semana. Por quê? Porque é nos finais de semana que nós fazemos as nossas manifestações. Porque, afinal de contas, o povo de direita trabalha. É um homem perseguido, humilhado o tempo todo. Mas por quê? Porque ele não dobrou os seus joelhos ao sistema. Para ele seria muito mais fácil ter ficado nos Estados Unidos. Para ele teria sido muito mais fácil fingir que não era com ele. Continuar pagando milhões e milhões de reais todo ano para essa emissora nefasta chamada Rede Globo de televisão. Para ele era muito mais fácil distribuir dinheiro entre políticos do Centrão. Para ele era muito mais fácil aplaudir os mandos e desmandos de uma Suprema Corte que foi colocada ali de forma planejada. Desde 2016, durante a Operação Lava Jato, eles vieram pensando e colocando isso dia após dia.
Só que se em 2016 eles estavam prontos para dar o golpe em 2018, eles foram interrompidos por uma nação. Porque eles não imaginavam que aquilo pudesse acontecer. E Bolsonaro foi eleito. Foi eleito, mas não deixou de ser perseguido. Através do Supremo Tribunal Federal, ele sequer pôde nomear o seu superintendente da Polícia Federal. Um Supremo Tribunal Federal que anulou todo o processo do Lula porque disse que o juiz Sérgio Moro era suspeito porque ele se tornou ministro do Bolsonaro. Ora. Hoje, o ministro do Supremo, que julgou as questões da Lava Jato, que julgou muitas coisas relacionadas ao Bolsonaro, é ministro do Lula. E o ministro da Defesa do Lula é ministro do Supremo e está julgando o Bolsonaro. O ex-advogado do Lula, que inclusive me entrou com um processo contra o meu canal, ele hoje é ministro da Suprema Corte e está julgando o Bolsonaro, mas o Sérgio Moro era suspeito e não podia julgar o Lula. E é justamente isso que esta emissora nefasta esconde o tempo todo. Porque se houvesse uma análise isenta, não teria problema nenhum, ninguém está pedindo para que seja de direita. Mas vocês, diferente de nós, vocês são concessão pública, Globo. Concessão pública é uma concessão que o povo dá através dos seus políticos eleitos. E o desespero deles está no fato de que a questão é política, sim. A questão é Bolsonaro, sim. E isso eles não suportam. E usam o discurso da soberania para ver se conseguem convencer a população brasileira de que os americanos estão querendo tomar o Brasil de assalto, quando na realidade eles tomaram o Brasil de assalto há muito tempo e o Donald Trump e os americanos querem devolver o Brasil aos brasileiros, ao povo brasileiro.